Nunca hei de me esquecer, creio, a impressão que causou-me uma vaca morta pelas balas que estava atravessada no meio do caminho. Era uma vaca leiteira, provavelmente a que fornecia alimento às crianças e aos doentes sitiados. Relato de Ângelo Dourado, um médico federalista que entrou na cidade após o cerco da Lapa. E aí, povo, tudo certo? Eu me chamo Elmo, sou professor de História, e agora que você já tá manjando tudo de Cerco da Lapa, vamos começar a falar então sobre o que aconteceu depois do Cerco da Lapa. Gomes Carneiro morreu no dia 9 de fevereiro de 1894, e após a sua morte, então, ele foi enterrado no interior da Igreja Matriz, né? E depois disso, então, os pica-paus permitiram a entrada dos maragatos na cidade para negociar algum tipo de rendição. Essa ata de rendição, ela foi assinada no dia 11 de fevereiro de 1894, na casa do Coronel Joaquim Lacerda, a nossa atual Casa Lacerda. E essa ata, ela tinha uma série de garantias, como a de que ninguém seria perseguido, preso ou morto pelos maragatos. Mas acontece que na prática não foi bem assim que aconteceu. Como eu já havia falado em um outro vídeo, as tropas maragatas eram compostas por todo tipo de gente. Havia aquelas pessoas leais à causa federalista, né, que estavam ali lutando por uma ideia mesmo, e aquelas pessoas que estavam ali só para se aproveitar da situação. O próprio Gumersindo Saraiva era um cara que era considerado bastante leal à causa federalista, e ele até tentava conter os excessos que suas tropas cometiam, mas era bastante difícil de conter. Tem algumas histórias, como por exemplo, a vez que Gumersindo Saraiva mandou fuzilar 2 pessoas de suas tropas, 2 jovens, porque soube que esses jovens tentaram invadir a casa de alguns civis. Outra história também aconteceu em Curitiba. Quando Gumersindo Saraiva soube que suas tropas haviam saqueado o Museu Paranaense e levado inúmeras peças dali, Gumersindo Saraiva, como forma de compensação, ele entregou a sua espada ao museu, e essa espada está lá até hoje. Já por outro lado, quem não compartilhava da mesma postura de Gumersindo Saraiva era seu irmão, Aparício Saraiva. E lá pelo dia 15 de fevereiro, quando os maragatos seguiram para Curitiba, junto com Gumersindo, ficou uma tropa maragata aqui na cidade, liderada por ele, por Aparício. E os caras tocaram um verdadeiro terror aqui na cidade. Roubaram pertences, roupas dos soldados pica-paus, arrombaram um baú cheio de pertences de Gomes Carneiro que seria enviado para sua família, saquearam a casa do Joaquim Lacerda. Ele teve que fugir para São Paulo porque começaram a perseguir ele, mesmo ele tendo a garantia de que não seria capturado pelos maragatos, além de várias degolas que aconteceram aqui na cidade. A degola também era conhecida como gravata colorada, e era uma forma de morte bastante cruel e bastante usada durante a Revolução Federalista. Era uma forma de você eliminar um prisioneiro sem precisar gastar munição. Não é à toa, né, que a Revolução Federalista ficou conhecida como a guerra civil mais sangrenta do nosso país. Ouçam só o relato do médico pica-pau Felipe Maria Wolff. Ele nos deixou um diário precioso em que ele conta dia após dia do Cerco da Lapa, do que ele viu. E ele registrou também o que aconteceu depois do cerco. Olha só, abre aspas. Conta-se que vários soldados e cidadãos não combatentes foram conduzidos, presos e degolados. Fala-se que os bosques em redor da cidade estão semeados de cadáveres. Esse destino estava reservado a todos nós, quase sem exceção, se a rendição não tivesse ocorrido. Fecha aspas. Foi somente após a saída de todos os maragatos da cidade é que a vida começou a voltar ao normal. Voltar ao normal entre aspas, né? Porque a cidade estava completamente destruída. Alguns jornais da época relatam o que viram alguns dias depois dos maragatos ir embora. E eles contam que quando visitaram a cidade, que dava para ver o medo nos olhos das pessoas. E quanto a isso, surge uma pergunta que a gente deveria fazer, mas nunca faz. O que aconteceu com as pessoas durante o Cerco da Lapa? As pessoas comuns, aquelas que não eram soldados. Sim, haviam pessoas comuns aqui na cidade durante todo o Cerco da Lapa. Haviam mulheres, crianças, idosos, pessoas doentes. Agora, o porquê essas pessoas ficaram aqui na cidade, a gente não sabe. O que a gente encontra em um relato ou outro por aí é que algumas famílias deixaram a cidade e que outras ficaram escondidas, né, durante todo o cerco. E que também aqui na cidade, durante o Cerco da Lapa, nasceu uma menina chamada Maria Anita. Os jornais da época também relatam a preocupação que havia aqui na Lapa com a qualidade da água, já que durante a batalha muitos corpos foram enterrados nos quintais das casas, de maneira inapropriada. E esses corpos em decomposição poderiam contaminar os poços de água da cidade e isso poderia causar inúmeras doenças na população. Então a gente pode perceber que a situação da Lapa não era nem um pouco fácil, né? Mas já que a situação da Lapa era tão complicada, em que momento que a Lapa conseguiu se reerguer, se reconstruir? E em que momento que o Cerco da Lapa passou a ser um elemento que ajudou a transformar a Lapa numa cidade histórica? Então, isso é tema para o próximo vídeo. Por hora é isso, espero que tenham gostado, e é isso. Até!